que eu vou fazer aqui é o resumo do filme, né, um resumo do texto da Débora Diniz, que é o texto que a gente se baseou, que foi base para também entender o filme, porque é um relato dela, na verdade, sobre esse filme, como esse filme levou uma reflexão sobre os procedimentos de ética e de apresentação de um projeto de pesquisa num comitê de ética. E como ela trabalhou num limite de uma situação na área de ciências humanas, que a gente poderia dizer que tudo está na fronteira de vários temas, de várias questões, a gente achou interessante trazer, porque é uma questão para a gente poder refletir também. Então, o texto da Débora, o resumo é o seguinte: o objetivo deste artigo é discutir, o artigo é sobre o filme. O objetivo deste artigo é discutir como princípios já consolidados da ética em pesquisa podem ser incorporados à prática de revisão ética de pesquisas em ciências humanas, em particular etnografias ou pesquisas que utilizem as técnicas de observação participantes e entrevista aberta. Para a discussão, o fio condutor será a análise dos procedimentos metodológicos e éticos utilizados na produção do documentário etnográfico Uma História Severina, que é o que nós vamos ver. A análise do filme sugere como ampliar os horizontes do debate sobre ética em pesquisa para além dos fundamentos biomédicos do campo. Sugere que ampliar os debates é uma tarefa urgente. E aí eu passaria um pouco a alguns pontos que ela coloca, só para a gente poder entender o filme. Eu vou resumir, porque obviamente não daria tempo de ler o texto, mas eu posso passar o texto e a gente concordou aqui que todo mundo tem que ver o texto, porque o texto é muito bom para entender o filme e muito bom para reflexão também. E uma das questões eu acho importante que ela coloca para debate no texto dela, logo no princípio, é se as ciências humanas teriam que ter um comitê de ética analisando as questões da pesquisa em ciências humanas. Porque, em princípio, ela defende que os preceitos gerais ligados à questão ética, direitos humanos, né, já seriam suficientes, né, se você tomar em conta essa questão da integridade e da honestidade do próprio pesquisador. Porém, ela vai colocar essa questão dentro da submissão que ela fez ao Comitê de Ética. E no texto que ela coloca, ela apresenta algumas questões importantes que ela leva esse trabalho para o Comitê de Ética e ela não apresenta nenhum dos procedimentos normais de apresentação de um projeto, que é apresentar antecipadamente os objetivos da pesquisa, a metodologia, os documentos que se pedem normalmente com antecedência, que é o termo de consentimento livre, esclarecido, a avaliação de riscos e benefícios e também o compartilhamento, no caso, dos benefícios da pesquisa, né? Que é uma exigência, se as pessoas já passaram aqui com algum projeto no Comitê de Ética. Mas ela não coloca isso como sendo uma questão que não tenha importância. Ela coloca que, no caso desse trabalho específico, o objeto de estudo e a maneira como foi feito levaram a que tivesse que ser feita essa reflexão. E, nesse caso, o próprio Comitê de Ética assumiu com ela tudo isso. O comitê aceitou que ela fizesse o filme sem tudo isso. Então, é importante, talvez, até para a discussão, porque a gente coloca a inflexibilidade, né, desses fóruns, ou desse comitê de ética, e, nesse caso, o comitê fez exatamente o que o Goldin está falando, né? Quer dizer, eles fizeram uma reflexão e assumiram com ela o risco. E, ao assumir isso, ela não assumiu apenas o risco em relação à condução da pesquisa. Quer dizer, esse é o risco maior, porque a pesquisa podia nem sequer ocorrer, né? E aí depois eu vou explicar os procedimentos depois do filme. Então, eu vou fazer um resumo do filme agora, só para vocês entenderem do que se trata, porque o filme vai colocando algumas questões, mas seria importante eu fazer um resumo. E aí depois a gente volta aos pontos de como ela conduziu metodologicamente essa questão para poder enfrentar e, no final das contas, obedecer aos procedimentos éticos, o que parece uma coisa interessante para a gente depois refletir sobre isso. O filme foi produzido imediatamente após a cassação da liminar do Supremo Tribunal Federal, que autorizava o aborto de fetos sem cérebro.
Em 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde e a ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, apresentaram uma ação ao STF para autorizar o direito de escolha das mulheres de interromper a gestação em caso de anencefalia do feto. A anencefalia é uma má formação fetal incompatível com a vida extrauterina, o que torna a sobrevida do feto de horas ou dias após o parto. Há casos raros de sobrevida além desse período, mas o prognóstico de óbito no parto ou imediatamente após o parto é o aceito pela Organização Mundial de Saúde. A liminar vigorou durante 3 meses, de julho a outubro de 2004, e um levantamento realizado em serviços públicos de saúde mostrou que pelo menos 58 mulheres foram protegidas pela liminar. A princípio, o primeiro objeto de estudo dela eram essas 58 mulheres. Era tomar o depoimento dessas 58 mulheres que foram, de alguma forma, protegidas, né, pela lei e puderam fazer os abortos. Isso foi um primeiro momento. No segundo momento, ela encontra uma exceção, né, uma exceção, um caso específico de uma dessas mulheres que se internou na noite anterior do decreto, né, da cassação da liminar, e no dia seguinte, quando ela ia fazer o aborto, ela já não pôde fazer, porque já tinha proibição. E ela acompanha o processo, o enfrentamento dessa mulher, que aí vocês vão ver a condição dela, depois eu volto à questão, né, que durou 7 meses, porque ela teve que fazer a gestação até o final, e aí eles acompanharam esse processo, e para filmar isso, ela vai depois discutir as questões que implicaram, porque ela é antropóloga, ela fez isso junto com uma jornalista que conhecia, enfim, que tinha muito mais esse domínio dos meios de filmar e tudo mais, e ela o tempo todo, ela trabalhou, ela podia inclusive ter ficado um pouco mais tranquila e colocar isso ou com uma reportagem ou um documentário que teria sofrido talvez menos implicações em relação à ética, mas ela colocou a questão dentro como um projeto de pesquisa, né? Ela tratou isso como um projeto de pesquisa, um filme etnográfico, tá? E isso acabou fazendo com que ela ficasse no limite entre criação, criatividade e a pesquisa propriamente, e ao mesmo tempo outros limites dentro da questão ética também, que depois a gente volta a discutir. Então a gente trouxe o caso mais ou menos para a gente poder trabalhar essas questões depois, tudo bem? Então eu acho que podia passar o filme. Tá. Bom, gente, eu vou fazer algumas considerações muito rápidas. Eu queria só registrar um pouco aqui o agradecimento para a Débora Diniz, que eu não fiz isso no começo e ela não cedeu o filme. A Angélica conversou com ela rapidamente, ela não cedeu o filme, então eu queria deixar esse agradecimento. E eu vou ser muito rápida, porque eu queria passar para os nossos debatedores. Eu só vou colocar os procedimentos éticos que ela utilizou para ser possível fazer esse filme. Esse filme é um resultado de projeto de pesquisa. E o primeiro procedimento, então, ela fala no texto, aí vocês podem ler, ela faz uma contraposição com a questão da natureza do filme etnográfico, que é captar o instante e o instantâneo, e neste caso ela teve que lidar com um processo que durou um tempão. Então o filme, ao mesmo tempo que ele tem essa natureza, o objeto o objeto de estudo ele exigia que fosse um processo. Por exigir que fosse um processo, o primeiro procedimento que ela teve, dada a vulnerabilidade também do sujeito da pesquisa, que acabou sendo um só, né, ela abandonou o primeiro projeto de fazer o estudo com as mulheres e ficou com esse único sujeito de pesquisa. O primeiro procedimento foi repetir o ritual de assinar o termo de consentimento livre esclarecido a cada filmagem. A cada momento que ela filmou, durante o processo inteiro, ao invés dela apresentar só no começo um termo de consentimento, eles assinarem, e a partir daí ela realizar o filme, não. A cada momento ela colocava de novo todas as questões, tudo o que ia acontecer, detalhe por detalhe, ela tinha que assinar. Ou seja, ela corria o risco de alguma hora dizer, não vamos mais assinar, não queremos mais fazer o filme, acabou a pesquisa. Né? Então esse foi o risco que ela assumiu. O segundo procedimento que ela tomou foi só finalizar o filme, veja bem, só finalizar, com o consentimento pós-edição, o último termo de consentimento. Ou seja, ela esperou
que eles vissem o filme, né? Eles foram os primeiros a ver, depois da equipe de pesquisa, e só aí, após eles assinarem a autorização, eles finalizaram, e realmente daí o filme virou alguma coisa utilizável, alguma coisa assim. E o terceiro procedimento é que ela pediu para todos esses termos, não sei se vocês viram que tinha uma pessoa junto com ela, ela pediu que em todos os momentos da assinatura e de tudo tivesse o acompanhamento de uma entidade do universo simbólico sociológico da Severina, junto com ela, né? E, por último, eu queria dizer que nessa questão do termo de consentimento e da relação do entendimento e da comunicação, nesse caso, do pesquisador com o sujeito, ela coloca uma questão importante, que depois meus colegas vão continuar colocando isso, né, que é a importância do próprio filme como linguagem para deixar claro exatamente o que estava se fazendo. Porque mesmo o que estava escrito no termo de consentimento, por mais que se explicasse para ela é analfabeta, né? Ela é analfabeta, não tinha nenhum tipo de... Inclusive, vocês viram pela forma como ela fala, não tinha nenhum tipo de esclarecimento geral sobre o que estava sendo feito. Então, a única coisa, segundo os pesquisadores entendiam, que realmente ia mostrar o que eles estavam fazendo, era mostrar um filme. E aí podia ser o momento em que eles não assinassem, de novo, o termo de consentimento depois de 6 meses, de 7 meses, e a pesquisa acabava ali, né?